Nesta edição você vai ver que por 7 votos a 4, STF confirma a suspensão do piso da enfermagem. Dia Mundial da Limpeza é celebrado em Patos de Minas com ações de conscientização. E mais, o Unipan realiza a solenidade de entrega do Prêmio José Muriel Cardoso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 180 mil brasileiros são acometidos pela trombose. O projeto Origem Minas do Sebrae apresenta ambiente especial que celebra o empreendedorismo mineiro. Atlético se prepara para encarar o Avaí. Cruzeiro não vence o CRB desde 2006. Mamoré encara Coimbra fora de casa neste sábado. Enmet publica alerta para pancadas de chuva. Ações psicológicas trabalharão pré-natal. Mãe de criança de 8 anos reclama de falta de vagas da rede pública de Patos de Minas. Este é o NTV News que começa agora. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento que manteve a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O placar final foi de 7 votos a 4 contra o pagamento imediato do piso. Ontem, o Supremo formou maioria de 7 votos a 3 para manter a decisão, mas faltava o último voto, que foi proferido hoje pela presidente ministra Rosa Weber. Para Weber, as argumentações dos impactos financeiros informados pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos e serviços já foram avaliadas pelos parlamentares durante a tramitação da matéria no Congresso Nacional. No dia 4 de setembro, Barroso atendeu ao pedido da liminar feito pela CN Saúde, suspendeu o piso e concedeu o prazo de 60 dias para que os envolvidos na questão possam encontrar soluções para garantir o pagamento. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.434 de 2022 institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Para enfermeiros, o piso previsto é de R$ 4.750. Para técnicos, o valor corresponde a 70% do piso, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a 50%. Na semana passada, Barroso afirmou que a decisão foi tomada porque é preciso uma fonte de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial. O ministro disse que é a favor do piso salarial da enfermagem, mas aceitou a suspensão diante do risco de descumprimento imediato da lei. Segundo o ministro, hospitais particulares estavam realizando demissões por antecipação. Além disso, obras sociais, santas casas e prefeituras relataram que não tem recurso para fazer o pagamento imediato. Você acompanha aí essas imagens da manifestação que aconteceu em Patos de Minas. Mudando de assunto, amanhã é o Dia Mundial da Limpeza. Em Patos de Minas, as ações serão realizadas, ou melhor, as ações são realizadas desde 2018. E neste sábado, diversas ações devem ser realizadas conscientizando sobre a importância da coleta seletiva dos resíduos e chamando a atenção para a responsabilidade ambiental. O repórter Rafael Ribeiro tem mais informações sobre o assunto. O Dia Mundial da Limpeza é comemorado em todo o mundo há mais de 20 anos. Em Patos de Minas, desde 2018, ambientalistas, órgãos do governo realizam ações para preservar o meio ambiente através da limpeza. E são 4 pilares de exemplo que o Dionísio Alberto, ele que vai dar alguns exemplos a respeito do Dia Mundial da Limpeza, que são 4 pilares importantes de limpeza que vocês seguem no Dia Mundial da Limpeza, que é comemorado no dia 17 aí de setembro, né? Sim, é escolhido a segunda quinzena do mês de setembro, né? E os 4 pilares que você relacionou são voltados a muito que foi feito durante a pandemia. Facilita muito o entendimento, a compreensão e a educação ambiental. Então, os pilares são a limpeza ambiental, que as pessoas podem fazer em suas residências, no seu trabalho, nas chácaras ou então nas áreas que possuem. A limpeza digital, onde as pessoas vão de encontro às suas mídias ou seus computadores, seus
smartphones e tudo mais, e fazem uma limpeza retirando aquilo que não lhe serve mais. Aquilo que é aproveitável, por exemplo, trabalhos escolares, podem ser divulgados e entregues a faculdades e escolas. A limpeza voluntária, onde as pessoas vão fazer limpeza do seu guarda-roupa, seus armários, seus escritórios, e vão doar a uma instituição de caridade ou as pessoas que até então passaram até por problemas esse ano em função da chuva. E a última limpeza é a limpeza mental, onde as pessoas vão parar o período do dia 17 ou posterior também e vão fazer um trabalho de pensar o quanto o que se pensa, o que se fala, os atos praticados dentro do ambiente de trabalho, de escola ou então na sua família impactam negativamente na sua família, no ambiente de trabalho ou na sua escola ou no lazer. Como se você pegasse um cesto cheio de lixo, né? E derrubasse em cima do sofá, derrubasse em cima da mesa, e derrubasse em cima nos seus ambientes. Então isso é um movimento de conscientização. Apesar do evento ser amanhã, né? Mas nós vamos fazer ele até o final do ano para já programar para o ano que vem entrar num calendário mensal. E fiquei sabendo que em 2018 vocês coletaram mais de 3 toneladas de lixo em Patos de Minas. Neste ano, com esse tipo de ação, pode ser um número ainda maior, dependendo dos registros que forem feitos. Como que as pessoas podem fazer, Dionísio? Aquelas pessoas que fizerem a faxina na casa, que fizerem a limpeza ali na sua porta, no seu bairro, na praça onde vivem, podem postar essa foto no Instagram, pode marcar algum Instagram. Como que funciona para incentivar mesmo o Dia Mundial da Limpeza, Dionísio? Então, o Instagram ainda ele não foi formalizado. Nós temos o Facebook, né, que é Dia Mundial da Limpeza Patos. Todos podem acessar, lá também tem meus contatos, aquela entidade ou pessoa que quiser saber mais informações, pode entrar em contato comigo por intermédio do Facebook e das fontes de acesso que tiver lá. Pode registrar, se for uma entidade, de repente quiser a minha participação, um banner, quiser que eu faça essa mini palestra esclarecendo, para que seja um movimento contínuo. O importante é que o dia amanhã é mundial. Vai acontecer como aconteceu inicialmente na Eslovênia, onde limparam o país em 5 horas e depois espalhou pelo mundo. Hoje no mundo são 191 países que vão participar e aqui no Brasil nós estamos chegando perto dos 1.200, 1.300 municípios. Patos está em número 147. Esse é o Dia Mundial da Limpeza. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Obrigado, Rafael. Vamos agora a um giro de notícias. O concurso da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira no Espaço Loterias da Caixa, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 2, 17, 22, 41, 58 e 60. O próximo concurso acontece amanhã, sábado, e deve pagar um prêmio de R$ 125 milhões. Durante a pandemia, o fechamento das escolas e a adoção de aulas remotas, as crianças aprenderam, em média, 65% do que geralmente aprendiam em aulas presenciais. Isso equivale a cerca de 4 meses de aulas perdidos. Crianças em situação de maior vulnerabilidade social aprenderam, em média, quase a metade, 48%, do que seria esperado em aulas presenciais. Nas eleições deste ano, o eleitor irá escolher deputado estadual e federal, senador, governador e presidente. São muitos os números para decorar, mas para facilitar, o Tribunal Superior Eleitoral criou uma cola eleitoral virtual. E o TRE de Minas Gerais oferece um arquivo pronto para impressão. Basta fazer o download, imprimir e anotar os números dos candidatos, tornando mais rápida a digitação na urna eletrônica e reduzindo as filas nas sessões eleitorais. Em 2021, 84,7%, ou 155 milhões e 700 mil brasileiros acima dos 10 anos de idade acessaram a internet ao menos uma vez. Desse percentual, 98,8% utilizou o aparelho celular como principal ferramenta para navegar. Em 2021, além do celular, a segunda forma mais utilizada para acesso à internet foi a televisão, seguida do microcomputador e do tablet. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação.
As inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social começaram nesta sexta-feira e vão até às 18 horas, horário de Brasília, do dia 3 de outubro. Elas podem ser feitas somente na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Sessão e de Promoção de Eventos, Sebrasp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser pago até o dia 21 de outubro. Ainda hoje a gente fala sobre a redução no número de casos da síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo e curto prazo e a previsão para o final do ano. O NTV News volta depois do intervalo. De volta com o News e o boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, indica redução no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo e curto prazo. Segundo o prognóstico, o Brasil pode alcançar um patamar inferior ao observado no mês de abril deste ano, até então o mais baixo desde o início da pandemia de Covid-19. Sobre isso, eu converso com Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz. Gabriel, por que o Brasil chegou neste patamar? Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Hoje o Brasil está em uma condição sob controle, né? Então a gente vê os números baixando e flutuando ali dentro de um patamar que está sob controle. E hoje a gente tem esse cenário porque a gente tem uma população que está bem vacinada, né? Então a gente não tem uma sobrecarga dos hospitais, a gente não tem uma sobrecarga dos sistemas de vigilância, e esse sistema de vigilância livre, ele é essencial para que a gente consiga monitorar a comunidade e prever qualquer novo surto, né? Então, por exemplo, hoje a gente faz sequenciamento aqui na Fiocruz Belo Horizonte de 15 em 15 dias, né? Então a gente consegue ver se tem alguma variante nova que está começando a emergir, né? Que está começando a causar mais casos. Então a gente faz isso de 15 em 15 dias, tranquilo, tendo uma amostragem geral da população do estado. Quando a gente estava com um surto muito alto e tinha muitos casos, a gente não conseguia ter uma visão geral. A gente selecionava aleatoriamente alguns casos para ter uma representatividade de qual variante que estava circulando. Mas a gente não conseguia pegar a emergência dela, porque se ela ainda tinha frequência baixa, a gente não conseguia ver. Então, essa folga do sistema de vigilância acaba contribuindo muito para isso, né? Gabriel, e apesar do cenário positivo, vocês pesquisadores observam que o final de ano tranquilo ainda é incerto? Porque o final de ano a gente costuma viajar, a gente costuma dar uma embaralhada nas bolhas, né? Então, se você tem, por exemplo, uma cidade que tem mais vírus circulando e uma pessoa sai dessa cidade e vai para outra que não tem o vírus circulando, você pode dar uma misturada, né? Além disso, a gente não consegue prever porque a gente não sabe se vai emergir uma nova variante, né? A gente não consegue saber isso. E, coincidentemente, né, eu não estou falando que no fim de ano sempre surge uma nova variante, mas nos 2 últimos fins de anos, a gente teve a coincidência de ter emergência de novas variantes que causaram um pico muito grande, né, que foi de 2020 para 2021, foi a Gama, né, na época era a P1, que surgiu lá em Manaus, e ela foi responsável por aquele pico gigantesco que a gente teve no começo de 2021, né, que se estendeu até no meio de 2021. E aí, no final de 2021, a gente teve a emergência da Ômicron na África, mas ela chegou aqui no Brasil ainda em dezembro, e ela se beneficiou, né, das festas de fim de ano para espalhar muito rápido aqui. Então, no começo de janeiro, a gente tinha a Ômicron muito disseminada aqui, e muito por causa dos eventos do fim de ano, né? Gabriel, é possível se estimar quantas variantes a gente tem?
Olha, é muito complicado porque hoje a gente consegue quantificar as variantes que a gente já conhece. Então, à medida que uma variante nova surge, por exemplo, né, porque elas têm muitas subdivisões, né? Por exemplo, a gente tem na Omicron, as que mais circulam hoje são BA4 e BA5. Só que elas não se limitam a BA4. Né? Você tem a BA4.21, BA4.46, e são pequenos detalhes que separam uma da outra. Então, quando uma emerge, você tem uma que está sumindo também. E nem sempre essas subvariantes elas são capazes de causar surto ou aumentar a transmissibilidade. No final de junho, se eu não me engano, né, e julho, a gente teve um aumento de casos que estava associado a BA5 e BA4, mas não foi o suficiente para causar um grande pico, por exemplo, né? Porque a gente tinha já um surto no começo do ano, que foi a partir da Omicron BA1, e isso conferiu uma certa resistência, né, na comunidade. Então a gente faz sempre essa vigilância, e normalmente é normal a gente ver novas variantes aparecendo, né? Inclusive em maio, junho, a gente teve uma variante que surgiu aqui no Brasil. Ela foi identificada aqui em BH, né? A gente descreveu ela como uma nova variante, que é uma recombinante, ela chama XAG, e ela causou um surto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas ela não espalhou pelo Brasil todo, porque a gente conseguiu cercar ela, né? Então, essa vigilância ela é muito importante para isso. Mas variantes são muitas, né? A gente não consegue nem contar. Gabriel, a gente está conversando aqui sobre essas variantes que existem, né, que começaram lá no início, pegando esse cenário de incerteza ainda do final de ano, pode ser que novas variantes apareçam ainda? Pode ser que novas variantes apareçam. Quando a gente tem uma população vacinada e o vírus circula em baixa frequência, a chance de uma nova variante surgir é muito pequena, né? Porque a cada ciclo de replicação do vírus, ele gera mutações, e essas mutações elas podem conferir uma vantagem ou uma desvantagem. Se confere uma vantagem, ela tende a se reproduzir mais. Se confere uma desvantagem, aquele vírus some, aquela mutação some. Então, ou seja, quanto mais pessoas infectadas e quanto maior o período de infecção delas, maior a chance de gerar uma nova variante. Hoje, no Brasil, a gente tem uma população bem vacinada. Então, isso diminui o tempo de infecção de uma pessoa, né? Então, já diminui a chance de surgir uma nova variante. Além disso, a gente tem o vírus circulando em uma frequência baixa, né? A incidência é baixa. Então, diminui ainda mais a chance de surgir uma nova variante aqui no Brasil. Mas, por ser uma doença global, a gente tem que ficar de olho em outros lugares do mundo também, né? Então, por isso, toda aquela mobilização que a gente tinha no ano passado para vacinar a África e os países pobres, ela é muito importante, né? Porque uma variante que surge na África pode trazer um problema para o mundo todo, que foi o caso da Omicron. Mas hoje a situação está mais sob controle, né? A gente tem uma chance menor de ter uma nova variante emergindo do que a gente tinha no ano passado com menos gente vacinada. Eu estou conversando aqui com Gabriel Fernandes, ele que é pesquisador da Fiocruz. Gabriel, aproveitando sua participação aqui no NTV News, considerando todo o ano de 2022, foram notificados 234.823 casos da SARS. Desse total, 114.401 apresentaram resultado laboratorial positivo para algum tipo de vírus respiratório. O que esses dados representam para a gente? Pois esses dados eles são importantes, né? Eles fazem parte de um sistema de vigilância do Ministério da Saúde, né? E ele passa pelos bancos de dados da Fiocruz e eles são importantes para a gente ter uma visão epidemiológica, né? Então, se a gente tem muitos casos de síndrome respiratória aguda grave
que não estão associados aos vírus já conhecidos, né, é um indicativo de que a gente pode ter um surto de alguma outra doença que cause isso. Né? Quando a gente tem o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave flutuando junto com o aumento dos casos de Covid, a gente consegue, então, ter uma previsão, por exemplo, de como vão ser as próximas semanas, se os casos de Covid estão aumentando, se eles estão subnotificados, né? Então, é aquela história, né, que a gente costuma dizer, e que a gente ouviu muito durante essa pandemia, que dizem que a clínica é soberana. O que isso quer dizer? Que se tem pessoa com síndrome respiratória aguda grave, mesmo que ela não tenha o exame comprovatório de Covid, por exemplo, mas só que a incidência de Covid é alta, você assume que aquilo é Covid, né? E você tem uma subnotificação por causa da limitação de teste. E isso, nesse momento, é muito importante para a gente, porque os testes foram liberados para ser feitos em casa. Então, muitas vezes, a pessoa compra o teste na farmácia, leva para casa, dá positivo, mas ele não notifica o sistema de vigilância. E a notificação de infecção por coronavírus, ela é compulsória, ela tem que ser notificada quando ela é feita em um sistema hospitalar, mas em casa não tem como a gente controlar isso. Então, a melhor forma da gente monitorar é através do CIVEP, né? do CIVEP Gripe, que a gente consegue ter essa noção do aumento do número de casos de pessoas doentes, embora sem diagnóstico. Né? Partindo disso, os últimos boletins, nós podemos dizer que o coronavírus tem sido mais predominante entre a população adulta? Desde que começou a pandemia, a maioria dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que são qualquer pessoa que precisa de hospitalização a partir de um problema respiratório, né? Então você tem pneumonia que causa isso, a pneumonia pode ser bacteriana, pode ser viral, você tem gripes, você tem resfriados, você tem adenovírus que causam isso, e os coronavírus. Desde que a pandemia começou, a gente vê que a maioria dos casos são causados por coronavírus. Porém, naqueles momentos em que a gente tinha o pico muito alto, a importância relativa do coronavírus era muito maior, né? A gente chegava a ter 97% dos casos de síndrome respiratória aguda grave associadas ao coronavírus. Hoje, essa taxa é bem menor, né? Então, ela varia em estados, né? Ela varia em 70%, tem estados que têm incidência menor, que chegam perto de 50%. Mas a gente vê que o coronavírus, ele ainda ele é muito importante como um fator que determina essa síndrome respiratória aguda grave, né? Mesmo em uma população vacinada. Gabriel, o que a gente pode esperar então daqui para frente e qual a recomendação com você como pesquisador para a população? A gente espera daqui para frente um cenário mais tranquilo quando comparado ao que a gente teve anteriormente. E o que a gente recomenda para todas as pessoas é uma coisa que a gente sempre deveria ter feito na vida inteira, né? Que os asiáticos fazem muito, e que a gente, talvez agora a gente comece a ter costume, é que toda vez que a gente tiver qualquer sintoma de doença respiratória, a gente considere que aquilo é uma doença infecto-contagiosa. Mesmo não sendo coronavírus, pode ser um resfriado por adenovírus, pode ser uma influenza, e isso é transmissível. Então, a gente tem que evitar contato, tem que usar máscara sempre que a gente tiver algum sintoma de doença respiratória. Agora, para evitar surtos de coronavírus, é sempre importante a gente ver o ambiente ao nosso redor. Se você conhece alguém que testou positivo, considere que o vírus está circulando por perto de você. E aí, nesse cenário, você redobra os seus cuidados, né? Use máscara sempre que possível,
sempre que for encontrar alguém, principalmente desse ciclo que o vírus está circulando, e aí a gente evita o aumento da transmissão. Se todo mundo fizer o seu papel, a gente consegue controlar isso e viver uma vida bem mais tranquila. Gabriel, te agradeço pela participação aqui no NTV News. Sempre bom ouvir pessoas como você, pesquisador da Fiocruz, e quebrando um pouquinho desse nosso protocolo aqui de jornal. Gostei dessa coleção aí atrás de você. Obrigado pela participação, Gabriel. Abraço, à disposição, Matheus. Bom, conversei com o Gabriel Fernandes, ele que é pesquisador da Fiocruz. Ele trouxe dados aqui para a gente importantes que irão nos guiar a partir de agora. A seguir aqui no News, a gente fala de esporte. Atlético se prepara para encarar o Avaí. Cruzeiro não vence o CRB desde 2006. E Mamoré joga contra o Coimbra fora de casa neste sábado. Estamos de volta com o NTV News desta sexta-feira e agora a gente fala de esporte. O Atlético enfrenta o Avaí neste sábado. O jogo está marcado para as 4h30 da tarde. Fora de casa, o Galo tem o desafio de vencer o Avaí. É um jogo muito importante, a gente vem de um empate dentro de casa. A gente sabe que a nossa campanha fora de casa é muito boa. Vamos para lá com o objetivo de conseguir a vitória, para a gente conseguir uma arrancada boa no final do campeonato. O Avaí vive um momento diferente do time mineiro. A gente sabe que é um jogo importante, difícil na casa deles. Mas indiferente da maneira que eles venham a jogar contra a gente, nosso objetivo é um só, que é a vitória. E a gente sabe que vai ser um jogo complicado, mas nosso grupo é forte e a gente vai lá para poder voltar com os 3 pontos. Ainda há dúvidas de quem atuará como titular no Atlético. A equipe titular ele vai decidir amanhã. Creio que quem ele colocar para jogar vai estar apto para poder jogar e para poder ajudar a equipe. Então, todo mundo que está aqui quer jogar e está com um só objetivo, que é conseguir a vitória. E creio que quem entrar vai dar o seu melhor para nos ajudar. O Galo tem 12 rodadas até o final do campeonato e precisa somar 25 pontos para conseguir vaga direta na Libertadores. Com certeza, todo mundo aqui acredita que a gente tem um grupo muito forte. E a gente sabe que não vem de uma fase muito boa, mas os últimos jogos dizem, não vem os resultados, mas os números. Os números dizem por nós. A gente está fazendo grandes jogos e todo mundo acredita na nossa classificação direta, é o nosso objetivo maior. E vamos trabalhar firme, já começou desde o último jogo, a preparação, e vamos lá amanhã, se Deus quiser, conseguir a vitória e voltar para jogar, conseguir uma vitória contra o Palmeiras dentro de casa também. E o Cruzeiro encara o CRB fora de casa neste sábado às 8h30 da noite. O Cruzeiro enfrentará a sequência de jogos que poderão garantir o acesso à Série A. A expectativa é muito boa, né? Tivemos uma semana aí para trabalhar, jogo bastante difícil contra o CRB, jogo lá em Maceió sempre muito complicado. Eles têm uma boa equipe, são muito fortes em casa, mas a gente se preparou bem, treinamos muito bem durante a semana, como o professor Paulo pede, e estamos muito preparados para ir lá fazer um grande jogo, se Deus quiser trazer os 3 pontos para BH. Para a partida contra o CRB, a Raposa montou logística diferente dos últimos jogos. Viajará no dia da partida. O Cruzeiro tem feito esse esforço para a gente, né, para nos dar o descanso. É claro que é um jogo importante, a primeira vez também que eu viajo assim no dia do jogo, mas eu acho que isso não interfere em nada não. A gente está bastante concentrado, está bastante descansado, que foi o que a gente prezou durante a semana aí, descansar bem, que lá sempre é um jogo pesado. E espero que, como eu já falei, a gente possa ir lá em Maceió, fazer um grande jogo, voltar com os 3 pontos e seguir na nossa caminhada aí, que o acesso está muito próximo. O jogo é importante, principalmente pelo Cruzeiro não vencer o rival desde 2006. Tabu é feito para ser quebrado, né? A gente vem num ano muito bom.
vem fazendo vários jogos bons, então eu acho que os últimos clubes aí que o Cruzeiro não conseguiu vencer, esse ano a gente venceu. E como eu falo, a gente tem que ir bastante concentrado, é um jogo bastante difícil, como eu já falei, esse RB é um time muito forte em casa, vai vir querer vencer a gente, porque está próximo do G4 também ali, vai querer encostar no G4. Se a gente fizer o que a gente vem fazendo, o nosso trabalho, tenho certeza que a gente pode trazer um grande resultado. E antes de viajar para Contagem, o Mamoré realizou o último treino dentro de casa pela fase classificatória da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Sapo vai encarar o Coimbra fora de casa neste sábado. O time de Patos de Minas não tem muito o que se preocupar para se classificar entre os 4. Por causa do resultado do jogo entre Serranense e Inter de Minas, o Sapo já está classificado antecipadamente para a próxima fase da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Para o clube, a classificação é mérito e esforço dos jogadores, que estão atuando bem dentro da competição. O Mamoré está classificado hoje em 4º lugar do grupo, né, que é o grupo C. Embora a gente fazendo esse jogo lá contra o Coimbra, a gente ganhar e alguns outros resultados favorecer o Mamoré ainda classifica em primeiro lugar. Mas agora a gente não está preocupado com isso, a gente está classificado, agora a preocupação é fazer esse último jogo lá da fase de classificação e preparar o time para o mata-mata. A gente espera ainda a definição do adversário para a gente trabalhar em cima disso e partir para o mata-mata, que agora é um jogo em casa e outro fora, né? Ou vice-versa, um fora e outro em casa. Hoje o Sapo está em 4º lugar com 11 pontos. O Araxá segue na liderança em primeiro, com 14 pontos. O Coimbra está em segundo com 12 pontos e o Nacional de Uberaba em terceiro também com 12 pontos. O Coimbra tem 4 vitórias e 2 derrotas. O Mamoré 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Araxá, Coimbra e Nacional tem 4 vitórias, apenas o Mamoré ganhou 3 jogos. Neste sábado, o Mamoré joga fora de casa contra o Coimbra às 3 horas da tarde no estádio Flávio Guimarães, em Contagem. Nesta sexta-feira, o time realizou o último treino para o jogo da fase classificatória. O treino foi de bola parada. Todo o grupo está confiante no acesso. Perigoso, um exemplo. A gente joga em casa. Se a gente não fizer um bom resultado, fica complicado, porque você vai sem moral lá para jogar o segundo jogo. Um exemplo, a gente empatando o jogo ou perdendo o jogo é pior ainda. Então, quer dizer, o mata-mata prega essas coisas. A gente tem que fazer o resultado em casa para ir jogar fora de outra forma, de outra maneira de jogar até, para a gente ter êxito e passar para outra fase. É formar um elenco e trabalhar bastante e buscar o acesso. É isso que a gente planejou. Agora, ninguém no futebol pode garantir o clube ser campeão. Isso não existe, porque senão não precisava existir as outras equipes. Entrando na fase de mata-mata, o Mamoré já estuda a possibilidade de trocas de jogadores aqui no clube, inclusive com a contratação de novos reforços para disputar a fase decisiva do campeonato. A gente vai trazer algumas peças sim, o grupo é bom, mas assim, a gente vai trazer algumas peças para reforçar o elenco sim. O INMET publicou aviso alertando para a possibilidade de chuvas intensas em nossa região. Vamos ver então como fica a previsão do tempo neste final de semana. Em Minas, as temperaturas variam entre 15 e 29 graus no sábado. No domingo, a máxima prevista é de 30. Em Vazante, no sábado, mínima de 17, máxima de 33 graus. E no domingo, a máxima deve registrar 31. Já em São Gotardo, no sábado, máxima de 19 e mínima de 13. No domingo, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Lagoa Formosa tem máxima prevista para o sábado de 25 graus e no domingo, 27, com mínima devendo registrar 15 no sábado e 14 no domingo. Em Lagamar, a previsão é de mínima de 16 e máxima de 33 graus no sábado. Já no domingo, variam de 16 a 31 graus. A seguir, o Unipan realiza a solenidade de entrega do Prêmio José Muriel Cardoso. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 180 mil brasileiros são acometidos pela trombose.
O NTV News volta depois do intervalo. O Unipan realizou nesta quinta-feira a solenidade de entrega do Prêmio José Muriel Cardoso. O evento premia alunos da instituição. O evento presta homenagem ao professor José Muriel Cardoso, que durante muitos anos se dedicou à assessoria educacional da FEPAM, tanto na criação da fundação e também na implantação dos primeiros cursos. Muito importante para nós, porque é um prêmio que ele acaba trazendo um benefício para quem tem um mérito acadêmico. Então, os primeiros colocados nos vestibulares de cada curso hoje recebem o prêmio, né, uma menção e um reconhecimento da Fundação, do Unipan, pelo bom trabalho que fizeram no ano passado, né, durante a realização do vestibular. E sendo aprovados em primeiro lugar, tem esse prêmio a receber hoje. E o primeiro lugar geral também recebe um prêmio financeiro, que foi a Bolsa de Estudos durante o primeiro ano do curso de graduação. É uma maneira de reconhecer o esforço dos candidatos, que agora são nossos alunos, e incentivá-los a continuarem estudando, fazendo assim, concretizando a nossa missão, que é a educação que transforma. Segundo os universitários, conquistar um diploma de curso superior completa o perfil do candidato e garante um diferencial significativo no mercado de trabalho. Um curso superior é praticamente essencial hoje em dia para conseguir um bom emprego, né? Porque hoje em dia, se você tiver só um ensino médio, você consegue um trabalho, mas um trabalho provavelmente mais difícil e vai ganhar menos que alguém que tem pelo menos um curso superior. E nem sempre para só no curso superior, aí você faz uma especialização, um curso técnico, uma pós-graduação, e é sempre importante continuar sempre se aperfeiçoando na sua área que você escolheu. Eu acho que é uma ótima saída para você encontrar trabalhos, principalmente na área de publicidade, que um curso superior é muito importante para o seu currículo, tanto experiência no questão do saber quanto experiência prática. Eu acho muito importante o curso superior, por isso que eu entrei na faculdade. Dá novas oportunidades, sabe? E é isso mesmo, sabe? Para as pessoas conseguirem... Eu acho que conhecimento, como mesmo a minha mãe diz, é uma coisa que ninguém te tira. Então, quanto mais, melhor. Para os alunos homenageados, o esforço e a dedicação valeram a pena. O prêmio demonstra que eles são capazes de conquistar sonhos, alcançar objetivos e serem quem quiser ser. A homenagem traz também um misto de emoções. Eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei impressionada de ter conseguido passar em primeiro lugar. E o meu sentimento é felicidade. Eu fiquei muito feliz e incrédula. Eu não imaginava. Qual que é a sua expectativa agora para o decorrer do curso? Muitas expectativas. Eu planejo assim, me desenvolver muito, sabe? Porque eu planejo ser desenvolvedora de sistemas. Então eu quero evoluir muito e aprender muito. A gente fica muito feliz, né? E principalmente surpreso quando a gente vê que ficou de fato em primeiro. Que de repente a gente até fica um pouco pessimista sobre a nota, sobre a nossa posição no vestibular. E é um sentimento muito bom, né? Porque, de certa forma, é uma oportunidade única que você tem de receber esse prêmio. Mudando de assunto, hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Trombose, uma doença silenciosa e com difícil diagnóstico. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 180 mil brasileiros são acometidos pela doença. Thalita tinha 23 anos quando uma noite de sono mudou sua vida. Há 11 anos, ela teve trombose dormindo. No meu caso, é uma condição genética que aumenta também as probabilidades de eu ter trombose. Então, que somado é a trombofilia, somada ao uso do anticoncepcional, levou a esse episódio de trombose. A trombose é caracterizada pelo desenvolvimento de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Isso causa um entupimento e dificulta o retorno do sangue venoso ao coração. A doença ataca principalmente as veias das pernas. A partir da hora que se forma esse coágulo, e aquele restante de circulação que teria ali próximo, também vai entrar em um processo crônico de perda de circulação. E esse coágulo vai aumentar. Então ele vai crescer, podendo obstruir 100% daquela veia, ou podendo obstruí-la parcialmente, ou podendo até soltar pequenos coágulos que vão projetar, ou vão circular, navegar através da circulação, podendo parar em outros sítios, por exemplo, o pulmão,
chamado embolia pulmonar. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a trombose atinge cerca de 180 mil pessoas no Brasil por ano. E para reduzir esse número, é preciso focar na divulgação das causas e da prevenção da doença. Obesidade, sedentarismo, associado às doenças mais comuns, como pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, associado também com a presença da doença de varizes, que é uma doença extremamente comum, principalmente com a idade. Então, quando se soma tudo, ou seja, esse somatório de doenças, junto com doença de varizes, a gente tem um meio propício à formação do trombo, à formação do coágulo, à inflamação daquela veia, ao entupimento daquela veia, à origem da trombose. Para promover educação em saúde, Thalita criou o site Vida e Trombose, onde fala sobre os desafios de conviver com a doença e o cuidado com a saúde física e mental. É uma via de mão dupla. Eu ajudando os outros acolhendo a minha dor, entendendo que é difícil um jovem de 23 anos, cheio de idade, eu tinha um monte de energia, mas a minha perna, ela não tinha a mesma idade que eu, ela não tem a mesma idade. É como se ela tivesse uns 60 anos, por causa da dor mesmo, e eu, a minha mente, meu corpo querendo fazer um monte de coisa que ela não me acompanha. Então, eu me senti acolhida. O NTV News faz uma pausa rápida e depois do intervalo a gente continua. O projeto de usinas de resíduos sólidos urbanos foi apresentado em audiência pública da CISPAR nesta sexta-feira. Representantes dos municípios de Tiros, Serra do Salitre, São Gotardo, Cruzeiro da Fortaleza, Carmo do Paranaíba e Patos de Minas participaram da audiência pública que discutiu qual será a viabilidade econômica para o tratamento dos resíduos sólidos da região. Uma das presenças foi o diretor de Abastecimento de Água, Esgoto e Resíduos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Kleiner Jardim. É uma reunião no kickoff, de lançamento do projeto mesmo, de quais que serão as etapas, como que será o cronograma do projeto, como que serão avaliadas a expectativa, qual que vai ser o resultado que a gente espera desse projeto de modelagem para a gestão dos resíduos, que ao término aí é um projeto que é de longo prazo, com projeção aí de término em outubro do ano que vem, onde a gente vai poder conhecer, através de um estudo técnico de modelagem, qual que é a melhor viabilidade técnica, econômica, financeira para a destinação dos resíduos sólidos aqui dos municípios que compõem o consórcio CISPAR aqui da região. 16 milhões de reais serão destinados para a instalação da usina, que será construída em um terreno da região da Serrinha, que foi doado pelo DR. Primeiro, terminar com os lixões, que todos os municípios têm dificuldade, estão com aterros controlados, e no momento onde o marco regulatório deu segurança ao empresário, ao investimento estrangeiro, nós vamos ter empresas interessadas que vão poder bancar esse tratamento. Então, acho que ganha a região em termos de meio ambiente, ganha em termos de investimento. E eu falo o seguinte, nós estamos abrindo porta para empresários perceberem que a nossa região está avançando na área de meio ambiente, está avançando no tratamento de resíduos sólidos e estamos sendo acompanhados e orientados pelo Ministério Público com algumas condicionantes que nós iremos atender. Para o prefeito de Carmo do Paranaíba e presidente do CISPAR, César Caetano de Almeida Filho, a audiência pública foi importante para mostrar os objetivos e expectativas que a usina trará para a região. Primeiro, você torna um processo democrático, você traz diferentes setores, setor empresarial, setor aí de associações eventuais de catadores ou recicladores, Ministério Público, prefeitos, sociedade ou associações organizadas, para discutir quanto maior o número de pessoas que participam disso, melhor o andamento, melhor o resultado que se poderia esperar e que vai se esperar disso daqui por diante. O secretário executivo do Amapá, Agno Rosa, salienta que o cronograma para a elaboração do projeto e a respectiva licitação é de 6 meses. Já a usina de triagem e beneficiamento de resíduos está prevista para ser construída em 1 ano e 2 meses a partir deste prazo. Para ele, o projeto é crucial para a gestão do lixo nos municípios que compõem a macro-região. Nós não podemos falar só Patos de Minas, Patos de Minas é a região. Então, Patos de Minas, ela traz toda a região para cá, é o desenvolvimento. Eu falo que Patos de Minas é protagonista da região. Então, com certeza, nós estamos trazendo desenvolvimento, estamos trazendo qualidade de vida e estamos resolvendo um grande problema que é nacional,
com tecnologia, com estudo fantástico que a equipe do BDMG é excelente. Então, quer dizer, fazendo com seriedade, com responsabilidade. O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tem nova edição amanhã às 19 horas. E você, a gente volta a se encontrar na segunda. Até lá. Boa noite.